Paz e luz a todos que estão conectados aqui conosco. Eu sou Mago Nelson, hipnoterapeuta quântico e mestre das ciências ocultas. E vamos falar aqui de uma forma bem conclusiva, porque é um assunto complexo. Muitas pessoas têm me pedido para falar sobre a essência da sexualidade na espiritualidade, no ocultismo. Então, vou trazer a minha cosmovisão para vocês abrilhantar o seu conhecimento mais e mais. Recomendo que quem não puder compreender de primeira o que será lançado aqui, eu quero que você torne a ver a live. Se você sentiu que algo agregou no seu conhecimento e você quer adotar isso para a sua vida, que você pegue uma caneta, pegue papel e anote aquilo que foi importante, aquilo que você aprendeu, porque a nossa mente é falha. Então é importante que você anote tudo que você acha que tem um vínculo de utilidade para a sua vida. Então, o nosso tema que será abordado aqui hoje será a sexualidade, a essência da sexualidade na espiritualidade. Tá? A ciência humana como um todo, ela não consegue referir a ideia central de algo com tanta profundidade que é a sexualidade dentro da espiritualidade. Somente alguém com a espiritualidade aguçada, somente alguém com uma cosmovisão consegue definir um fundamento profundo desse tipo de natureza. Então, é algo que é muito forte que vamos falar aqui, que é sobre a espiritualidade que agrega a todos os seres humanos. Muitas pessoas fazem sem responsabilidade atos sexuais, fazem isso sem saber que você pode tirar proveito até da sua própria energia para benefícios próprios. Então, o que eu quero dizer é que existe algo muito forte em tudo isso. O mundo espiritual, ele é real. Tem muitas pessoas que ignoram o fato, e acham que é a história de carochinha, que quando morrermos, nada mais vai existir. Claro que a nossa matéria, ela é vulnerável, ela é perecível, mas o nosso espírito, ele é eterno. Então, existe no ato sexual um pacto sanguíneo. Como que é esse pacto que você fala sanguíneo, Mago Nelson? O sexo, ele não é só definido por prazer. Ele não é definido por prazer. O sexo foi algo para se tornar uma aliança, ou seja, um pacto. Então, essa primeira função de um coito, de um orgasmo, ou que seja, na ejaculação, no ato sexual, ele não é simplesmente para gerar prazer, mas sim para formalizar uma aliança, que pode ser tanto de um homem com uma mulher, como também individual, até numa masturbação pode acontecer esse tipo de ápice, que estamos colocando aqui. Então, o sexo é uma aliança. Na Bíblia, vamos olhar para a Bíblia, lendo ali, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a aliança. Ele falou que aquele que se une à meretriz
aquele que se une à meretriz, de uma forma ou de outra, está se unindo a ela. Por causa do ato sanguíneo, porque o nosso orgasmo, o nosso esperma, ele é feito de sangue. Então tem a junção, tendo uma junção carnal e essa troca de energia, essa troca de orgasmo, as pessoas entre si, elas acabam se tornando uma, se unindo através do ato sexual. Então, quando você fala, eu fiquei com a meretriz, né, simplesmente para me satisfazer, não foi simplesmente isso, você se uniu a ela. E não é como alguns falam por aí, que quando você faz o ato sexual, você fica com a pessoa, a energia da pessoa por 48 horas, não. Isso é para sempre. Mas, Mago Nelson, mesmo que eu separe dessa pessoa, me divorcio, estou ligado a ela, sim, energeticamente falando, através do ato sexual, vocês são ligados. Embora vocês não conceberam filhos, vocês estão ligados para sempre. Então, com todo respeito, Mago Nelson, uma prostituta, então, carrega a alma de muitos homens? Sim, em essência. Ela carrega a alma do Joãozinho, do Manel, do Miguel, de todos que ela teve aquele ato sexual. Então, se você acha que você faz isso por mero prazer, você está, de uma certa forma, acumulando energias em você. Porque, com todo respeito, uma profissional do sexo, ela não consegue, no seu estado mental, fazer uma relação sexual, a não ser que ela esteja bêbada. Por isso que muitas bebem, muitas usam drogas, porque elas estão imposicionando isso, porque elas estão sobrecarregadas de energia. Quando mais parceiros, tanto o homem como a mulher ter, estão acumulando almas em você, energias em você. Então, é isso a nossa cosmovisão dentro do ocultismo. Isso está bem claro na Kabbalah, isso está bem claro na Bíblia, como o apóstolo Paulo fala, mas só que líderes religiosos não têm a cosmovisão de trazer isso nessa profundidade, nessa gnóstica para vocês, tá? Somente alguém que é um médium clarividente pode ver a profundidade deste assunto e trazer para você. Ou seja, o caminho aqui é o ocultismo, para você ter a compreensão até do que é a vida, do que é uma essência sexual que você traz consigo, e muitas das vezes você acha que é apenas um ato para conceber, para dar prazer, para poder procriar. Isso vai muito além. O sexo não é apenas um ato, não é apenas prazer, ele é muito mais que isso, ele é uma aliança. Ou seja, o sexo foi um meio que Adonai, o Criador, não Javé, Adonai, criou para que o homem e a mulher se tornassem apenas um, através do ato sexual. E por que o sexo é sangue? Foi o que eu falei. O orgasmo, ele é feito através de sangue. Jesus, lá na Bíblia, ele falou: o homem se unirá a uma só mulher e ambos serão uma só carne. O mestre Sananda lá fala isso, Jesus. Através, então, do coito com o coito. Você já reparou que muitos casais se parecem, eles são parecidos ao seu comportamento? Por que será que isso acontece? Por que muitas das pessoas, casais que são parecidos em comportamento, em atitudes, os mesmos gostos? Porque quanto mais você se envolve sexualmente, mais existe uma conectividade de forças, de energias que são aglomeradas dentro de você.
É igual um sistema que muita gente não sabe, mas nós somos como uma antena de captação de energia. Desde 1960, da década de 60, quando se formalizaram mais a indústria dos sapatos à sola de borracha, mais se aumentou as doenças, pessoas com problemas cardiovasculares, com problemas de circulação, por causa da borracha, do isolante nos seus pés. Tá? Então, muito é importante que você vá para uma mata fechada ou simplesmente a um lugar que tem terra e pisa com os seus pés durante uns 15 minutos. Você vai fazer uma descarga eletromagnética do seu corpo para poder trazer um equilíbrio no seu corpo. Porque se você fica muito sobrecarregado, isso vai afetar a sua concentração, vai afetar a sua libido, você vai se tornar muito sonolento, você vai se tornar muito cansado. Muitas pessoas, às vezes, levantam cansado, sem às vezes nem ter trabalhado, porque ele está sobrecarregado. Então, muitas das vezes, nós temos, porque somos como esponjas, nós absorvemos energia. Então, ficar descalço pelo menos 15 minutos no solo, na terra, você estará descarregando as suas energias. Tá? E sempre também é bom você tomar os banhos aromáticos de ervas, para você fazer essa limpeza energética no teu corpo físico, né? Que estando o seu corpo físico alinhado, limpo, o seu espírito, a sua alma estará também da mesma forma. Então, por isso uma moça que está namorando um cara e o cara deixa ela cai em depressão, porque houve-se uma ruptura da aliança sanguínea. E quando existe, que eles estão unidos, e quando existe essa ruptura, existe uma carência, uma dependência emocional nisso tudo. E que desencadeia uma doença psicológica, ou seja, a depressão. Então, porque houve uma ruptura do sangue. E sempre que há essa ruptura de sangue, afeta não só fisicamente, como também a alma. Então, toda pessoa que se divorcia, ela fica quebrada por dentro. Ou seja, ela divide a sua própria alma. Ela fica quebrada, porque não é sobre separação física que estamos falando aqui, e sim separação almática do nosso âmago, da nossa alma. Tá? Para vocês terem uma compreensão. Quando se comete adultério, e aí que a coisa é mais pesada, você é casado e você comete adultério, né? Você está dividindo a sua alma. Você está dividindo a sua alma com outras mulheres. Você está agregando energias para você também da mesma forma. Então, por isso uma prostituta, com todo respeito, ela muitas das vezes é perturbada. Ela carrega muita alma com ela. Por isso que eu falo que muitas, às vezes, usam de substâncias para poder fazer o ato, porque senão ela não consegue, é muita alma com ela. Né? Então, em raciocínio normal, ela não vai conseguir. O sexo é sobre o sangue. E fazer uma aliança está na Bíblia. Lá ensina, no livro de Êxodo, também tem no Levítico, você ali vai ver, quando uma mulher se casa,
o sacerdote responsável daquela comunidade, isso no livro de Êxodo e Levítico lá fala, tá? Ele ficava do lado de fora, o sacerdote responsável. E tudo isso para quê? Esperando quando ela viesse lá de dentro com um pano, entendeu? De dentro da tenda ela vinha com um lenço com sangue. E o que biblicamente isso comprova? Que o sangue é uma aliança, o sangue é um portal para muitas coisas interessantes. Comprova que um relacionamento está alicerçado em Deus, em Adonai, através do sexo, ou seja, a aliança do sangue com o sangue. Por isso que vem Jesus com o termo de derramar o seu sangue para a igreja, porque para que ele se tornasse ali um suposto salvador, ele tinha que derramar o seu sangue. Então, a aliança, ela é feita com o sangue. Nós nascemos por causa do sangue. O sangue que é a porta que traz a vida e que também pode nos fortalecer gnoses para compreender também a própria morte. Então, a linguagem do mundo espiritual é sangue. O sangue, ele é um portal para procriar a lei da atração. Sim, Mago Nelson. Procriar a lei da atração através do ato sexual. Como se pode fazer isso? É usado também na nossa energia sexual. A nossa Kundalini, que a gente aprende na Cabala. Isso que se chama prazer, que pode ser usado para materializar coisas, desejos, intenções neste plano físico. E como isso é feito, Mago Nelson? Isso é feito quando você tem um orgasmo, você chega no coito, que pode ser do parceiro ou individual, como eu falei aqui, e direcionar essa intenção antes, ou no ápice ali no momento, ou até posteriormente, depois do coito, né? Pois a nossa energia ela é expandida em ápices de prazer. O sexo é um portal, um campo vibracional energético. Nesse momento, o sexo ele é um imã de atração, um imã para atrair coisas, atrair tudo que deseja você na sua mente e no profundo da sua alma. Então, isso é importante a gente narrar aqui nessas questões, né? Se alguém tiver alguma sugestão de perguntas, a nossa live aqui sobre o assunto está aberta para responder perguntas. Esta é uma live que está transmitida aqui no Facebook, será também transmitida no YouTube, né? Para vocês também poder depois observar a nossa narrativa aqui. Então, isso é feito, gente, através da visualização. Canalizar essa energia, chamar, intencionar um desejo usando o ato sexual. E esse tipo de prática também é um tipo de magia sexual, tá? Na Índia se usa muito isso com o Tantra, o ato tântrico. Eles usam não só para ter prazer, mas também para materializar os seus desejos. É usada a energia sexual. E isso serve para qualquer tipo de manifestação que você quer, tá? Você tem uma casa, você tem um carro, um novo emprego, um novo projeto para materializar tudo aquilo que você deseja. Então você deve canalizar essa energia daquele momento para fruir junto com as suas intenções. Isso funciona, tá? E é bastante eficiente. Praticar a lei da atração através do ato sexual. Aproveitando a força ativa, positiva,
que nós temos, né, da criação, da criatividade carnal, não só no ápice do orgasmo, como depois do orgasmo e posteriormente. E as chances de que você conquistar o que você deseja se tornam muito maiores quando você faz as coisas intencionalmente. E se isso for o casal, ambos combinando, agregando as mesmas intenções naquele ato, a força é bem maior. Então, usar essa criatividade carnal para se desejar o que quer. Então, pois a nossa Kundalini, que nós temos na nossa coluna vertebral, essa serpente entrelaçada entre a nossa coluna vertebral, que vai nos formalizar no ato sexual ali, na sombra, lá embaixo, lá em Malkuth, seguindo a árvore cabalística, até o nível superior do alto, do topo, do ápice da nossa cabeça, que está Keter. Aí a gente chega no ápice das forças, unindo as sombras com a luz. Então, tem muita gente que quer se iluminar, desprezando o teu lado sombra, desprezando a escuridão. Tudo nasce na escuridão. Eu tenho até um vídeo sobre isso e gosto de frisar que se você quer se iluminar, você primeiro tem que passar por a sua escuridão. Todos passam por esse processo quando nascem. Não existe uma lâmpada de 60, 100 watts dentro do útero da tua mãe. O útero da tua mãe é o gerador, é o portal da vida que traz você ao mundo. Por isso que falam, a mulher deu à luz, porque você estava nas trevas, você estava na escuridão. E essa escuridão, você surgiu para vir à luz. Uma semente a gente planta na terra e ela germina e ela brota. Não na luz, na escuridão. No calor do sol que bate na terra, debaixo da terra, na escuridão, para germinar, brotar e se resplandecer como uma árvore. Tudo nasce na escuridão. A luz depende das trevas como as trevas dependem da luz. É uma dualidade cósmica e certa. Porque o sol precisa da lua para se formar a noite, como também a lua do sol para fazer o dia e aí vice-versa. O yin yang, aonde você vê a parte da dualidade, o branco que é a luz, o negro que é a escuridão, o sagrado feminino, o macho e a fêmea, tudo em uma conectividade. Então tudo é ligado. A luz, ela existe por causa da escuridão. Na própria Bíblia, o Adonai, o Criador, não Javé, ele simplesmente ele falou que haja luz, porque não existia luz, existia escuridão. E por que deve habitar e haver a luz? Porque havia escuridão em toda a terra. Então, houve-se a necessidade para poder enxergar a visualização de todas as coisas, porque tinha que ter luz. Mas primeiro foi escuridão. E por isso que a gente frisa e mostra uma lógica aplicada das coisas, tá? O que eu estou falando aqui é algo sério, é uma ferramenta que talvez você tenha, e não sabia. Então, o sexo não é somente um ato de prazer, de procriação, mas sim ele tem uma grande força, uma geração de energia, ele gera uma vida. Assim como também pode materializar tudo aquilo que se deseja, desde que você coloque a intenção
e canaliza aquela energia com aquela intenção. Então, essa é a essência sexual na espiritualidade, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo tema. Bênçãos fraternais da luz a todos. Amém e Etam.